Perdi minha voz ontem. Eu perdi minha voz ontem. E estamos aqui cumprindo a tarefa. Estamos aqui cumprindo a tarefa. Eu vou pedir o Eric para fazer as leituras e eu faço pequenos comentários. Então eu vou ler e nas pausas o pastor comentará. Deus mora em 2 lugares. Deus mora em 2 lugares. Nós vamos ler aqui Isaías 57, 15. Vamos ler juntos então, Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Amém. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. O menino indagou ao seu pai: onde Deus mora? Esta é uma questão teológica muito complicada. Santo Agostinho disse com bom humor: Deus é um círculo infinito, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. Deus é espírito infinito, e sendo um espírito, não ocupa lugar no espaço. Preste atenção. Deus não habita espaço. Preste atenção. Deus não habita no espaço. Ele transcende. Ele transcende o espaço. Mas a eternidade é o lugar de Deus. Mas a eternidade é o lugar de Deus. W.N. Clarke afirmou também: se Deus não estiver em todos os lugares, ele não é Deus verdadeiro em lugar algum. Apesar de Deus não ocupar qualquer lugar no espaço, nem estar limitado ao tempo, ele, em sua transcendência, habita a eternidade e em sua imanência com os abatidos de coração ou quebrantados de espírito. Transcendência fala do Deus espiritual. Transcendência fala do Deus espiritual. Além da matéria. Além da matéria. Imanência fala no Deus que se localizou no tempo e no espaço. Imanência fala sobre um Deus que se localizou no tempo e no espaço. O Deus transcendente é incompreensível. O Deus transcendente é incompreensível. O Deus imanente revela o seu amor. O Deus imanente revela o seu amor. A primeira morada do Altíssimo é a eternidade. Nesta dimensão descomunal, nós até podemos ser encontrados por Ele, mas nunca poderemos sondá-lo de fato. Assim, pode-se dizer que Ele vive no palácio absoluto da inescrutabilidade do entendimento, isto é, fora da nossa compreensão tridimensional. Ele é o eterno escondido de nossa mente. Aqui eu tenho uma caixa. Aqui eu tenho uma caixa, um estojo. Ele tem comprimento. Ele tem comprimento, altura e largura. Todo o nosso conhecimento está dentro desse modelo. Todo o nosso conhecimento está dentro desse modelo tridimensional. Mas Deus não pode ser compreendido assim. Mas Deus não pode ser compreendido assim. Ele transcende. Ele transcende a isso. Ele mora na eternidade. Ele mora na eternidade. É uma impossibilidade de nós explicarmos Deus. É uma impossibilidade de nós explicarmos Deus. Por isso Paulo usou a palavra inescrutável. Por isso Paulo usou a palavra inescrutável. Você não pode investigar Deus. Você não pode investigar Deus. A sua cabeça não cabe Deus. Na sua cabeça não cabe Deus. Mas ao mesmo tempo em que Ele mora na eternidade.
Mas ao mesmo tempo que ele mora na eternidade, ele também mora no coração quebrantado. ele também mora no coração quebrantado. Mas vamos ler aqui outro parágrafo. Foi nesta grandeza que o apóstolo Paulo declarou. Vamos juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11:33. Deus conhece o caminho por onde nós andamos, mas nós nunca conheceremos as suas trilhas. Não adianta você tentar entender o Deus transcendente. Não adianta você entender o Deus transcendente. Ele está acima e além da nossa capacidade intelectual. Ele está acima e além da nossa capacidade intelectual. Ele não é ilógico. Ele não é ilógico, Mas é alógico. mas é alógico. Ele está acima da lógica. Ele está acima da lógica. Nós não podemos explicar Deus. Não podemos explicar Deus. Agora, a segunda morada do alto e do sublime é no casebre de um coração humilhado. Esta é a casa de veraneio da encarnação do Verbo. O transcendente se tornou imanente para poder encontrar-se com o sujeito arrogante que quer ser como Deus. Só um Deus humano e histórico pode mudar a história do homem e do pecado. No pecado. Aqui tem uma casca. Aqui tem uma casca. É uma casa de barro. Uma casa de barro. Para essa casca entender Deus, Para essa casca entender Deus, Deus precisava se tornar humano. Deus precisava se tornar humano. Ele precisava ter a mesma casa de barro. Ele precisava ser como nós, né? Ter a mesma casa de barro. Só o Deus imanente Só o Deus imanente revela a transcendência de Deus. revela a transcendência de Deus. O Deus encolhido veio quebrantar a arrogância do ser humano que quer ser expandido até chegar à dimensão da divindade. Esse projeto de humilhação da humanidade presunçosa visa a desconstrução da egolatria enlouquecida e a construção de uma morada permanente de Deus na pessoa humana, já que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em humanos reconstruídos pelas suas mãos divinas que sangraram sobre a cruz do Calvário. O nosso Deus desceu para nos encontrar. O nosso Deus desceu para nos encontrar. Ele teve que ir ao lugar mais longe onde o pecado nos levou. Ele teve que ir no lugar mais longe Que o pecado nos levou. que o pecado nos levou. A cruz significa o fim do pecado. A cruz significa o fim do pecado. Até onde o pecado nos leva. Até onde o pecado nos leva? A morte. A morte. Por isso ele teve que morrer. Por isso ele teve que morrer. Ele teve que assumir o pecado. Ele teve que assumir o pecado Para poder revelar o amor de Deus. para poder revelar o amor de Deus. Não é possível a gente entender o Deus transcendente. Não é possível nós entendermos um Deus transcendente, Mas um Deus que se importa com gente. mas um Deus que se importa com gente. Primeiro Cristo. Primeiro, Cristo se fez homem para alcançar humanamente os homens em si mesmados. Depois, ele se fez servo para tocar nos soberbos que se presumem ser os senhores da história. E, finalmente, ele morreu para matar o nosso ego, que não suporta viver fora do controle neste mundo. Vamos juntos? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Deus humano. Deus humano, Deus servo. Deus servo E Deus morto.
e Deus morto. Cabe na cabeça de quem? Cabe na cabeça de quem? Um Deus que entra na humanidade como um homem. Um Deus que entra na humanidade como homem. Que vai lavar pé. Que vai lavar pé. E que vai para a cruz. E ainda vai para a cruz. É explicável. Isso é explicável? Mas é este o caminho dele para nos reconstruir. Mas é este o caminho de Deus para nos reconstruir. O transcendente se tornou imanente para se aproximar do iminente sujeito que deseja ser sua excelência, o eminente Senhor do universo. A teomania é o pecado dos pecados que carece de um quebrantamento radical. Teomania é o homem querendo ser Deus. Teomania é o homem querendo ser Deus. É arrogância. É arrogância. É orgulho. É o orgulho. A salvação do pecado. A salvação do pecado é Deus encolhido. É Deus encolhido. Chegando ao nível do pecador. Chegando ao nível do pecador. Esvaziando-se. Esvaziando-se. Para nos esvaziar. Para nos esvaziar. É a revelação da morada de Deus. É a revelação da morada de Deus. No barraco. Do barraco. Ele veio morar num barraco. Ele veio morar num barraco. Sou eu. Que sou eu. Não tenho nem voz para falar. Não tenho nem voz para falar. Antes de ser humano, antes do ser humano passar por uma substituição, ele precisa de um quebrantamento. As boas novas são as notícias da redenção que requerem arrependimento. Para que haja contrição, é preciso haver quebrantamento. Oséias 6:1 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu não tenho esperança no Eric. Eu não tenho esperança no Eric. E ele não tem esperança em mim. E eu não tenho esperança no pastor Glênio. Nós não prestamos para nada. Nós não prestamos para nada. Isso é verdade. Nós só temos pecado. Nós só temos pecado. Mas Deus se interessou por nós. Se interessou por nós. E Ele veio para tirar essa teomania. E Ele veio justamente tirar essa teomania. Essa mania de grandeza. Essa mania de grandeza. De querer ser o melhor. De querer ser o melhor. De querer ser o maior. De querer ser o maior. De querer ser reconhecido. De querer ser reconhecido. E nos colocar a vida dele em nós. E nos colocar, e colocar a vida dele em nós. Vida de ostracismo. Vida de ostracismo. Vida de oculta. Vida oculta. A verdadeira vida com Deus é na intimidade. A verdadeira vida com Deus é na intimidade. Não é no meio das massas. Não é no meio das massas. É no barraco de Deus. É no barraco de Deus. Lá no seu quarto. Lá no seu quarto. No banheiro. No banheiro. Nos lugares mais desprezíveis deste mundo. Nos lugares mais desprezíveis deste mundo. É lá que Ele quer encontrar você e eu. É lá que Ele quer encontrar você e eu. O Senhor promove o fracasso do soberbo para que ele possa ser humilhado em sua autossuficiência e, deste modo, em sua humilhação, venha aclamar pela misericórdia divina. Os quebrantados são os únicos ouvidos capazes de ouvir a mensagem de Cristo. Antes de Deus substituir a vida do Eric pela vida de Cristo. Antes de Deus substituir a vida do Eric pela vida de Cristo, Ele tem que quebrantar o Eric. Ele tem que quebrantar o Eric. Ele vai financiar muitas crises. Ele vai financiar muitas crises. Para quebrantar esse cara. Para quebrantar esse cara. E esse cara. E esse cara. Muitas coisas difíceis que nós passamos. Muitas coisas difíceis que nós passamos. São quebrantamentos de Deus. São quebrantamentos de Deus. Deus está nos quebrantando. Deus está nos quebrantando. Para podermos aceitar a substituição. Para podermos
aí aceitarmos a substituição. A vida dele A vida dele, no lugar da nossa vida. no lugar da nossa vida. Isso é o milagre Isso é um milagre da regeneração. da regeneração. Mas não fique pensando, sem quebrantamento não há avivamento. Não fique pensando, sem quebrantamento não há avivamento. Primeiro Deus vai nos quebrantar. Primeiro Deus vai nos quebrantar. Ele só quebranta filho. E ele só quebranta filho. O homem natural, ele não quebranta. O homem natural, ele não quebranta. O homem natural, ele vai conquistar. O homem natural, ele vai conquistar. Ele vai convencer. Ele vai convencer. Mas o filho, ele vai quebrantar. Mas o filho, ele vai quebrantar. E depois substituir. E depois substituir. Sem o quebrantamento, não haverá a vivificação do alto, nem o avivamento espiritual. Foi preciso um quebra-pau na esfera espiritual para erguer a cruz que é capaz de quebrar a autossuficiência desta turma inquebrantável por si mesma. O diabo não queria a cruz. O diabo não queria a cruz. A cruz não é projeto do diabo. A cruz não é projeto do diabo. A cruz é projeto de Deus. A cruz é projeto de Deus. É projeto de quebrantamento. E é projeto de quebrantamento. O diabo fez tudo para tirar Jesus da cruz. O diabo fez tudo para tirar Jesus da cruz. Ele quis matar Jesus quando era criancinha. Ele quis matar Jesus quando era criancinha. Ele quis empurrar Jesus de cima do morro. Ele quis empurrar Jesus de cima do morro. Ele procurou tirar Jesus da cruz o tempo todo. Ele procurou tirar Jesus da cruz o tempo todo. Mas a cruz é um princípio de Deus. Mas a cruz é um princípio de Deus. É o princípio da eternidade. É um princípio da eternidade. É o princípio da trindade. É o princípio da trindade. A trindade vive pela renúncia. A trindade vive pela renúncia. O Pai quer fazer a vontade do Filho. O Pai quer fazer a vontade do Filho. O Filho quer fazer a vontade do Pai. O Filho quer fazer a vontade do Pai. O Espírito quer fazer a vontade do Pai e do Filho. O Espírito quer fazer a vontade do Pai e do Filho. O Pai e o Filho querem fazer a vontade do Espírito. O Pai e o Filho querem fazer a vontade do Espírito. São três pessoas. São três pessoas, Mas uma só vontade. mas uma só vontade. É o princípio da cruz. É o princípio da cruz. Renúncia. Renúncia. Primeiro quebrantamento. Primeiro quebrantamento. Depois substituição. Depois substituição. Deus vai quebrantar os seus filhos. Deus vai quebrantar os seus Para filhos. poder morar nos seus filhos. Para poder morar nos seus filhos. O Evangelho é o anúncio divino aos que foram quebrantados pela graça. Isaías 61:1 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. As boas novas são para os quebrantados. As boas novas são para os quebrantados. E a proclamação para os cativos. E a proclamação para os cativos. A liberdade são para os algemados. A liberdade é para os algemados. O Senhor tem um propósito de nos quebrantar. O Senhor tem um propósito de nos quebrantar. Nunca peça ao Senhor para não nos quebrantar. Nunca peça ao Senhor para não nos quebrantar. Porque você não é filho nesse caso. Nesse caso, você não é filho. Se você está debaixo do chicote, se você está debaixo do chicote, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Porque Deus só corrige ao filho a quem ama. Porque Deus só corrige o filho a quem ama. A reconstrução demanda o quebrantamento. E este, o gouro da soberba. Nada além da cruz de Cristo pode abortar a altivez do pecado. Nada. Nada. Nós não podemos. Flagelos humanos. Flagelo humano não nos quebranta. Não nos quebranta. Os monges procuravam se autoflagelar. Os monges procuravam se autoflagelar. Mas não tinham quebrantamento. Mas não tinham quebrantamento. Tinham orgulho. Tinham orgulho. Orgulho de serem humildes. Orgulho de serem humildes. Quebrantamento é obra da cruz. Quebrantamento é obra da cruz. E nos faz sair de cena. E nos faz sair de cena
tira a nossa visão dos outros. Tira a nossa visão dos outros. Ninguém precisa ver a minha vida com Deus. Ninguém precisa ver a minha vida com Deus. Só nós dois. Só nós dois. É o barraco onde ele mora. É o barraco onde ele mora. A pregação das boas novas só tem sentido se a cara estiver vivendo... O cara. O cara. Então a pregação das boas novas só tem sentido se o cara estiver vivendo em maus lençóis. O nadador só grita por socorro quando as forças já se esvaíram. Por isso, a proclamação do Evangelho atinge apenas aos quebrantados, isto é, aqueles que já fizeram de tudo e não obtiveram nenhum êxito em sua vida de confiança em Deus e que foram quebrantados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Você está passando por um momento difícil. Você está passando por um momento difícil? Eu estou vendo a Natália sentada lá atrás. Eu estou vendo a Natália sentada lá atrás. Ela passou por um tempo bem difícil. Ela passou por um tempo bem difícil. Mas foi um tempo de tratamento de Deus com ela. Foi um tempo de tratamento de Deus com ela. Foi um tempo de quebrantamento. Foi um tempo de quebrantamento. Eu sei que, às vezes, a gente quer evitar os quebrantamentos. Eu sei que, às vezes, a gente quer evitar os quebrantamentos. Mas o quebrantamento é o caminho de Deus. Mas o quebrantamento é o caminho de Deus para a nossa submissão. Para a nossa submissão. Eu dou graças a Deus porque Ele não alivia a mão de cima de mim. Eu dou graças a Deus porque Ele não alivia a mão de cima de mim. Ele vai me quebrantando. Ele vai me quebrantando. Até que eu possa me render totalmente. Até que eu possa me render totalmente. Antes de viver pela fé, o ser humano vive pela sua autoconfiança. Tudo aquilo que é alto, isto é, próprio do sujeito pecaminoso, é contrário à obra do alto e muito... Tudo aquilo que é alto, isto é, próprio do sujeito pecaminoso, é contrário à obra do alto e muito perigoso para o ego altivo. O rompimento da autoestima, por exemplo, é a porta aberta para a estima do alto. O Altíssimo habita apenas a eternidade e os corações quebrantados e contritos. Salmos 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Quando nós estávamos viajando no barco com o pastor Abuchaim. Quando estávamos viajando no barco com o pastor Abuchaim, tinha um seminarista. Tinha um seminarista que ele mandou lavar o convés do barco. Que ele mandou lavar o convés do barco. Ele disse: eu não me presto para esse serviço. E esse seminarista disse: eu não me presto para esse serviço. O pastor Abuchaim disse para ele. O pastor Abuchaim então disse para ele: você não se presta para serviço nenhum na obra de Deus. Você não se presta então para nenhum serviço na obra de Deus. Se você não sabe ser humilhado. Se você não sabe ser humilhado. Você não pode ser exaltado. Você não pode ser exaltado. Deus primeiro tem que nos quebrantar. Deus primeiro tem que nos quebrantar. Muitas vezes Ele vai mexer com o meu orgulho. Muitas vezes Ele vai mexer com o meu orgulho. Meu orgulho está camuflado. Meu orgulho está camuflado. Eu não consigo vê-lo. Eu não consigo vê-lo. Então Ele vai trazer uma circunstância de crise. Então Ele vai trazer uma circunstância de crise. Para me humilhar. Para me humilhar. Para me levar a ver que eu sou tão orgulhoso. Para me levar a ver que eu sou tão orgulhoso. Que eu não consigo ver o meu orgulho. Que eu não consigo ver o meu orgulho. Que o Senhor nos ajude a enxergar. Amém. Que o Senhor nos ajude a enxergar a obra do quebrantamento. A obra do quebrantamento. Quem se autoestima, não estima ainda a estimativa do alto. Quando Deus vem habitar no contrito e abatido de espírito, é porque Ele quebrantou as expectativas do ego e veio para vivificar com a vida do alto aquele que não pode mais confiar em si mesmo. Qual é o nosso grande problema hoje no mundo moderno? O nosso grande problema hoje é o mundo moderno. Não. Qual é o nosso grande problema? Qual é o nosso grande problema no mundo moderno? Autoconfiança. A autoconfiança. A psicologia fala sobre isso. A psicologia fala sobre isso. Todas as pessoas que têm uma
uma baixa autoestima Todas as pessoas que têm uma baixa autoestima são consideradas umas pessoas sem personalidade. são consideradas pessoas sem personalidade. Mas é o contrário. Mas é o contrário. A autoestima A autoestima é que faz a pessoa depender-se dela mesma. é que faz a pessoa depender-se dela mesma. E a autodependência E a autodependência leva à frustração, leva à frustração, leva à depressão. leva à depressão. Se você e eu pudéssemos confiar em Deus, Se você e eu pudéssemos confiar em Deus, nós não íamos ter baixa autoestima. nós não iríamos ter baixa autoestima. Nós íamos ter a autoestima do alto. Nós íamos ter a autoestima do alto. A estima que Deus faz de nós. A estima que Deus faz de nós. Você é meu filho. Você é meu filho. Você quer um título maior do que esse? Você quer um título maior do que este? O ser humano no pecado é habitado por um ego injusto, insatisfeito e insubordinado. É um intranquilo, me desculpe, é um inquilino cruel para usufruto de uma vida plena de significado. Sendo assim, a proposta do alto é a substituição do ego indomável pelo Cristo manso e humilde de coração. A autoestima é permutada pela estima do alto. Eu vou trocar o Eric. Eu vou trocar o Eric, Eu vou tirar o ego do Eric. vou tirar o ego do Eric E colocar o ego de Cristo. e colocar o ego de Cristo. Se eu pudesse fazer isso, Se eu pudesse fazer isso, ele ia ser uma bênção. ele ia ser uma bênção. E eu também. E eu também. Mas nós não podemos. Mas nós não podemos. Mas Cristo pode. Mas Cristo pode. Ele vai quebrar Ele vai quebrar o nosso ego. o nosso ego. Ele vai financiar Ele vai financiar crises crises para que nós sejamos quebrantados. para que nós sejamos quebrantados. E chegue um dia você diz assim: eu não quero mais viver comigo. E chega um dia que você vai dizer assim: eu não quero mais viver comigo. O senhor pode vir morar nesse barraco. O senhor pode vir morar nesse barraco. O Otmani faz uma ilustração. O Otmani faz uma ilustração Que numa casa que numa casa tem uma família tem uma família boa boa e uma família ruim. e uma família ruim. Quem é que dá problema? Quem é que dá problema? É a família boa ou é a família É ruim? a família boa ou é a família ruim? Quem é que cria caso? Quem é que cria caso? É a família boa ou é a família ruim? É a família boa ou a família ruim? É sempre a família ruim. É sempre a família ruim. Então, qual é o jeito para essa família boa viver em paz? Então, qual é o jeito para essa família boa viver em paz? Tirar a família ruim. Tirar a família ruim da casa. Nós antes morávamos sozinhos. Nós antes morávamos sozinhos. O nosso ego é que governava. O nosso ego é quem governava. Aí Jesus veio. Aí Jesus veio. Agora, quem é que dá o problema? É Jesus ou eu? Agora, quem é o problema? É Jesus ou eu? Quem é que cria caso na casa? Quem é que cria caso na casa? É Jesus ou é você? É Jesus ou é você? Quem é que é o crica? Quem é que é o crica? É Jesus ou é você? É Jesus ou é você? Quem é que tem que ir embora? Quem é que tem que ir embora? É Jesus ou é você? É Jesus ou é você? Mas para que haja substituição, Mas para que haja a substituição, é preciso que haja o quebrantamento. é preciso que haja o quebrantamento. Ele vai então promover o quebrantamento Ele então vai promover o quebrantamento do ego, do ego, para que o ego desista. para que o ego desista. Outro dia uma irmã me procurou. Outro dia uma irmã me procurou. Ela disse assim: eu não aguento mais viver comigo. Ela disse assim: eu não aguento mais viver comigo. Eu digo: está no começo da salvação. Então está no começo da salvação. Deus tem algo muito bom para você. Deus tem algo muito bom para você. Quando você desistir de você, Quando você desistir de você, o Espírito Santo vai fazer Cristo habitar na sua plenitude. o Espírito Santo vai fazer Cristo habitar na sua plenitude em você. Parece razoável, né? Parece razoável, não é? Quem é que dá problema lá na sua casa? Quem é que dá problema na sua casa? Com seu marido, Com seu marido, com a sua esposa, com a sua esposa, com seus filhos, com seus filhos, com sua sogra. com a sua sogra. É a sogra. É a sogra. Não, Não, é você.
É você mesmo. Não mais eu, mas Cristo é a proposta de Deus para a libertação dos oprimidos. Essa substituição de locatário acaba expulsando um déspota desgostoso e recebendo um nobre cavalheiro que vem habitar neste barraco humano com o caráter de Sua Alteza. Você imaginou? Você imaginou? Quem habita em você? Quem habita em você? É Cristo. Cristo. Então você é nobre. Aleluia, eu sou nobre. Mas se você habitar, Mas se você habitar, ninguém aguenta você. ninguém aguenta, Nem a mim. nem a mim. Os meus problemas lá na minha família, Os meus problemas lá na minha família, sou eu que causo. sou eu que causo, Não é Cristo. não é Cristo. O grande milagre do Evangelho é olhar para uma carcaça humana, é ver o Espírito de Deus agindo com gentileza em seu ser. Olhamos e vemos que o corpo é de um ser humano, porém aquela atuação é divina, embora percebamos que não esteja em toda a sua perfeição, por causa do velho barraco de barro esturricado. Vocês se lembram de Sadhu Sundar Singh? Vocês se lembram de Sadhu Sundar Singh? Já ouviram falar nele? Já ouviram falar nele? O apóstolo dos pés sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos. Uma vez ele foi fazer uma visita na Inglaterra. Uma vez ele foi fazer uma visita na Inglaterra. E a empregada foi receber. E a empregada foi recebê-lo à porta. Ela disse, ela voltou para avisar a dona da casa. Então ela voltou para avisar a dona da casa. Tem um homem aí. Tem um homem aí. O nome dele é muito esquisito. O nome dele é muito esquisito. Mas ele parece com Jesus. Mas ele parece com Jesus. Sadhu Sundar Singh vestia mantos amarelos. Sadhu Sundar Singh, ele vestia mantos amarelos, Como os monges tibetanos. como os monges tibetanos. Ele andava de pés descalços. Ele andava também de pés descalços. Ele estava em Londres. E ele estava em Londres. E a mulher, a empregada entendeu que aquela figura, Então a empregada percebeu que aquela figura percebeu que aquela figura tinha muita semelhança com tinha Jesus. muita semelhança com Jesus. Que semelhança é essa? Que semelhança é esta? Certamente ele não fazia parte do modelo que o cristianismo tem de Cristo. Ele não fazia parte desse modelo Que o cristianismo tem que de o Cristo. cristianismo tem de Cristo. Ele andava de cabelo raspado. Ele andava de cabelo raspado. O Jesus dos cristãos é cabeludo. O Jesus dos cristãos é cabeludo. E tem olhos azuis. Tem olhos azuis. Na Europa. Na Europa. E Sadhu Sundar Singh E Sadhu Sundar Singh era baixinho, era baixinho, moreno, de olhos pretos, de olhos pretos, sem cabelo, sem cabelo, pés descalços. pés descalços. Parecia com Jesus. Parecia com Jesus. Que semelhança era essa? Que semelhança era essa? O alto, o sublime habitando a eternidade é inacessível para a nossa mente finita. Mas o alto habitando um ser que foi sempre autoritário, autônomo e autocentrado, é um pródigo fora de série. Prodígio. Ah, vocês estão atentos, né? É um prodígio fora de série. Não existe coisa mais maravilhosa do que ver Cristo, o Deus Altíssimo, habitando e vivendo numa pessoa quebrantada pela graça plena. Você imagina? Você imagina no trânsito. Você imagina no trânsito. É difícil a gente dirigir. É difícil a gente dirigir. Muita agressão. Muita agressão. Tem os filósofos esquerdistas Tem os filósofos esquerdistas que não saem do caminho. que não saem do caminho. E você tem pressa. Você tem pressa. Mas quem está dirigindo o seu carro? Mas quem está dirigindo o seu carro? Você ou Cristo? Você ou Cristo? A Trindade Santa, Antes, deixa eu só lembrar. Alguns anos atrás, alguns anos atrás,
um membro dessa igreja, um membro desta igreja, ia dirigindo aqui na cidade. ele dirigindo aqui na cidade, E eu ia cruzando. e eu ia cruzando. Eu estava na Eu preferencial. estava na preferencial. Ele meteu o carro dele Ele meteu o carro dele na frente e eu buzinei. e eu buzinei. Ele botou o dedo para fora Ele pôs o dedo para fora e fez aquele sinal. e fez aquele sinal obsceno. Depois quando ele viu que era eu, Depois, quando ele viu que era eu, ele nunca mais veio à igreja. nunca mais veio à igreja. Ainda bem quando tem vergonha. Ainda bem quando tem vergonha. Isso é um ímpeto da carne. Isso é um ímpeto da carne. Mas ele podia ser curado pela graça de Deus. Mas ele podia ser curado pela graça de Deus. Ele não precisava se esconder. Ele não precisava se esconder. Porque no Evangelho não tem lugar para esconderijo. Porque no Evangelho não tem lugar para esconderijo. Nós somos pessoas frágeis. Nós somos pessoas frágeis. E somos tratadas pela graça de E Deus. somos tratadas pela graça de Deus. A Trindade Santa habita a eternidade em sua grandeza infinita, conquanto habite também, por meio da humilhação de Cristo, num casebre de barraco. Esse, sim. De barro. Desculpa, gente. Casebre de barro. Difícil aqui. A Trindade Santa habita a eternidade em sua grandeza infinita, conquanto habite também, por meio da humilhação de Cristo, num casebre de barro. Esse, sim, é um lugar incomum para a habitação divina, mas foi esse lugar que Deus escolheu para ser a sua morada permanente. João capítulo 14, versículo 23 diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Eu fico pensando em Deus dizendo, eu quero entrar aqui. Eu fico pensando em Deus dizendo, eu quero entrar aqui. Eu quero fazer morada em você. Eu quero fazer morada em você. Olha, presta atenção nessa expressão. Olha, presta atenção nessa expressão. Viremos e faremos nele morada. Viremos e faremos nele morada. Deus não mora nesta casa. Deus não mora nesta casa. Deus não morava no templo de Salomão. Deus não morava no templo de Salomão. Mas ele mora nos seus filhos. Mas ele mora nos seus filhos. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Além do Pai e do Filho terem vindo fazer morada em nossos corpos mortais, temos também o Espírito Santo fazendo destes corpos o seu santuário. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O que você é? O que você é? Santuário de Deus. Santuário de Deus. Isso é a grande obra da graça. Esta é a grande obra da graça. Um Deus transcendente. Um Deus transcendente Resolver morar num barraco. resolver morar num barraco. Isso é grande demais para mim. Isso é grande demais para mim. Isto me parece um grande absurdo dizer que o Deus absoluto habita em mim em sua plenitude. A minha lógica esbarra na finitude do meu ser limitadíssimo. Mesmo assim, posso entender que um recipiente transbordante de água do Oceano Atlântico não contém todo o oceano, mas está cheio plenamente com a água do mar. Eu tenho esse copo. Eu tenho esse copo. Eu não posso botar o igapó todo aqui dentro. Eu não posso pôr o igapó todo aqui dentro. Mas eu posso botar a plenitude dele do igapó. Eu posso pôr a plenitude dele, nele do igapó. Eu não tenho a plenitude de Deus na sua infinitude. Eu não tenho a plenitude de Deus na sua infinitude. Mas eu tenho a medida
da plenitude de Deus. mas eu tenho a plenitude, A medida da a medida da plenitude de Deus em mim. Cada um de nós. Cada um de nós tem isso. Deus veio morar em você. Deus veio morar em você. E você é casa de Deus. E você é casa de Deus. Isso é lindo. Isso é lindo. Todos aqueles que foram quebrantados por Deus para serem habitação dele aqui na terra, não contêm absoluta dimensão da divindade em seu ser, mas todos estão contentes por conter a plenitude divina que lhe é possível receber. O Eric tem a plenitude de Deus para ele. O Eric tem a plenitude de Deus para ele. E essa plenitude cresce. E essa plenitude cresce À medida que nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso à medida que nós crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Como moradas de Deus, somos pedras vivas e participantes do seu templo sagrado no mundo. Cada pedra viva formou o edifício espiritual que é a igreja. O mistério da redenção nos mostra que Deus nos quebranta para nos fazer suas moradas, para que, pela sua graça, nós possamos fazer dele a nossa eterna morada. Ele faz de nós morada dele. Ele faz de nós morada dele. E nós fazemos dele nossa morada. E nós fazemos dele nossa morada. Vós em mim Vós em mim e eu em vós. e eu em vós. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Ele nos transforma em filhos. Ele nos transforma em filhos. Nos coloca como moradas dele. Nos coloca como morada dele. E nós nos tornamos Deste modo, templo de Deus. de Deus. E somos a morada de Deus. E somos a morada de Deus. Isso é louco, Isso é louco, mas é verdade. mas é verdade. Isso é o que Deus ensina. É isso que Deus nos ensina. Sem quebrantamento operado pelo próprio Deus, nunca haverá avivamento espiritual. Sem avivamento, não há vida espiritual genuína. Por isso mesmo, só o verdadeiramente quebrantado pode promover uma residência para próprio Deus na existência humana e uma autêntica demonstração da fé cristã. Não fique triste. Não fique triste. Não fique triste. Deus está fazendo o trabalho. Deus está fazendo o trabalho. Ele está lhe quebrantando. Ele está lhe quebrantando, a você e a mim, para sermos morada dele. para sermos morada dele. Não há outro jeito Não há outro jeito dele vir habitar, senão no coração quebrantado. dele vir habitar senão no coração quebrantado. E para quebrantar, ele mesmo vem. E para quebrantar, ele mesmo veio. Usar do martelo Usar do martelo para nos quebrar. para nos quebrar. O martelo é a palavra de Deus. O martelo é a palavra de Deus. Depois você vai ler lá no livro de Jeremias 23. Depois você vai ler lá no livro de Jeremias, o capítulo 23. O resumo de tudo isto se encontra nestas três preposições. De, apontado para a origem de tudo. Por, falado do meio pelo qual tudo acontece. E para, designando a finalidade de tudo. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Dele, por meio dele, e para ele. e para ele. Ele está fazendo uma obra na sua vida. Ele está fazendo uma obra em sua vida. Na minha. Na minha. E ninguém vai impedir. E ninguém vai impedir. Ele tendo começado a boa obra. Ele tendo começado a boa obra. Ele vai completar. Ele vai completar. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz.
Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.